Olá galera, tudo bem? Voltei aqui com o vídeo de número 2 para falar sobre o caso dativo, certo? Então, vamos ao que interessa, vamos começar esse vídeo de número 2. Bom, aqui nós vamos a mais um exemplo de quando nós podemos aplicar o caso dativo numa oração. Quando eu escrevo uma oração e que nessa oração me pede um objeto indireto, quando eu consigo fazer a pergunta com wem, a quem. Por exemplo, Ich gratuliere meinem Bruder, com M, meinem com M no final. Então, se eu parabenizo alguém, a alguém. Então, Ich é o sujeito da oração, sujeito é igual a nominativo, gratuliere é o verbo, aqui eu consigo fazer a pergunta, wem, quem, a quem que eu parabenizo? Então, eu estou parabenizando alguém, eu consigo fazer a pergunta com wem. Então, aqui nesse caso, eu tenho que aplicar o dativo. Meinem Bruder é o objeto indireto da oração. Aqui eu usei um pronome possessivo, tá? No dativo seria o normal, ele seria mein Bruder, no nominativo. Agora, no dativo, ele vira meinen. Bruder é masculino. Só que aqui, no caso dativo, eu tenho que acrescentar um E e um M. De onde vem esse E e esse M? Vou escrever para vocês. Nominativo é der Bruder. Acusativo é den Bruder. E o caso dativo é dem Bruder com M. Então aqui nós temos dativo, aqui nós temos nominativo der Bruder. Caso acusativo, den Bruder. Nominativo, dem Bruder. Então aqui eu tenho que conjugar no caso dativo. Então eu não posso usar mein. Eu tenho que acrescentar um EM para dizer que ele está no caso dativo. De onde vem esse EM? Esse EM vem daqui. Meinem. Ok? Então é só vocês lembrar que o masculino dativo, ele termina em EM. Então aqui, meinem vai ter que ser com EM no final. A mesma coisa se eu falasse meu irmão. Se eu falasse o irmão dela, seria Irem. O irmão dela, com EM. O irmão dele, eu escreveria... Deixa eu apagar aqui. Se fosse o irmão dele, eu escreveria seinem. Com EM no final, no caso dativo, ok? Espero que tenha ficado claro. Então agora nós vamos para o próximo exemplo. Aqui temos mais um exemplo que vai me pedir um objeto indireto, onde eu posso fazer a pergunta com wem. Ich habe der Frau gratuliert. Então eu parabenizei, eu dei os parabéns à mulher. Primeiro vamos encontrar o sujeito da oração. Ich é o sujeito da oração. Sujeito, como vocês já sabem, é igual ao nominativo. Aqui é um verbo auxiliar que você usa para falar no passado. Der Frau eu consigo fazer a pergunta com wem.
Ich habe der Frau gratuliert. Então, eu dei os parabéns à mulher. A quem eu dei os parabéns? Se eu parabenizo a alguém. Eu parabenizo alguém. Então, eu consigo fazer a pergunta com wem. Então, der Frau é o objeto indireto dessa oração. Frau é feminino. Die Frau. Mas como aqui eu estou usando o caso dativo, no caso dativo, Frau, você precisa utilizar o der. Não é mais die. Feminino, dativo, é der Frau. Por isso que aqui é der. Mas não significa que é masculino. Não. É feminino. Isso quer dizer que eu tenho o caso dativo aqui nessa oração. Então, por isso que eu pedi para vocês copiarem aquela tabela para poder vocês conseguirem acompanhar os exemplos, ok? Aqui, mais um exemplo. Wir helfen dem Mädchen. Nós ajudamos a garota. Então, quem ajuda, ajuda alguém. Aqui, a alguém é o objeto indireto da oração. Eu consigo fazer a pergunta com wem. Né? Quem eu ajudo? Dem Mädchen. Então, aqui o wir é o sujeito da oração. Nós. Sujeito igual a nominativo. Helfen é o verbo, ajudar. Aqui eu consigo fazer a pergunta wem. Dem Mädchen. Então, aqui vai estar no caso dativo. Mädchen é neutro. Das Mädchen. Mas, como aqui está no caso dativo, o neutro se transforma em dem. Ok? Por isso que termina com EM no final e não termina com AS. Dem Mädchen, porque está no dativo. Dativo neutro é dem. Ok? Mais um exemplo. Mais um exemplo aqui para vocês. Wir helfen den Kindern. Nós ajudamos as crianças. Aqui nós temos um caso no plural. As crianças. Então, se a gente ajuda alguém. Então, aqui nessa oração está me pedindo um objeto indireto, que eu consigo fazer a pergunta com wem. Então, wir é o sujeito da oração, sujeito igual ao nominativo. Helfen é o verbo. Den Kinder, eu consigo fazer a pergunta com wem. Quem eu ajudo? Wem? Den Kinder. Então, dativo. Dativo plural. Sempre que for dativo plural, esse substantivo aqui, se ele não tiver já um N no final, eu vou acrescentar um N no final, tá? O normal é die Kinder, o plural dele, no nominativo, é die Kinder. As crianças, ok? Então, esse é o normal, nominativo de Kinder, plural. Só que no dativo, ele não é mais o die. No dativo plural, ele vira den. Den Kinder. Só que como ele é, no caso dativo, eu vou acrescentar um N. Todas as palavras que não tiverem N, vocês precisam acrescentar um N. Se já tiver um N, não precisa acrescentar, porque vai ficar dobrado. Então, não precisa, porque já tem, ok? Então, por isso que é den Kindern. E agora nós vamos para o último exemplo aqui que eu tenho, onde a frase pede o objeto indireto. Então, aqui mais um exemplo onde essa frase me pede o caso dativo. Sie hilft Anna. Ela ajuda Ana. Ok? Então, se ela ajuda alguém. Então, aqui eu consigo fazer a pergunta com wem. Quem ela ajuda? Então, sie
é o sujeito da oração. Sujeito é igual a nominativo. Aqui é o verbo. Ana, eu consigo fazer a pergunta com when. Quem ela ajuda? Ela ajuda Ana. Então, Ana aqui está no dativo. Ana é o dativo da oração, ok? Se ela ajuda alguém. Então, neste exemplo, Ana fica no caso dativo, ok? Então, esse foi o vídeo de número 2. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, escrevam aí nos comentários, que eu tento, de repente, tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, espero vocês na terceira parte, né, que eu vou postar, um terceiro vídeo. Como eu falei antes, não vai ficar muito longo. E é isso aí. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, compartilhe. Enfim, beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.